Boa tarde a todas e a todos. O nosso painel vai falar sobre o trabalho ferroviário, né, e os diversos desafios, o marco legal desse trabalho ferroviário, a análise, a adequação, a jornada de trabalho e a remuneração, os desafios e peculiaridades, a saúde e segurança no meio ambiente do trabalho ferroviário e a modernização, automação e o futuro do emprego ferroviário e a negociação coletiva e relações sindicais. E eu estava dizendo aqui para dois dos palestrantes que acabei de conhecer e com muito prazer já conversei com eles, sobre a perspectiva da ferrovia. Eu, como eu disse para eles, eu sou muito fã das ferrovias, principalmente num país como o nosso, que tem dimensões continentais. Então eu entendo que se houvesse um investimento, mas sobre isso o doutor Yuri vai falar, e ele disse que vai me esclarecer tudinho, né, doutor Yuri? Os investimentos e o que é possível para que a malha ferroviária nossa, que hoje basicamente ele me disse que só tem uma empresa, né, que faz o transporte de passageiros, basicamente transporta cargas. Então, eu vou apresentar primeiro e pedir para que o doutor Lucas Reino, da ABDPM, por favor, venha à frente. E eu vou pedir licença para ler um pequeno currículo do doutor Lucas. Prazer, viu? Seja bem-vindo. O doutor Lucas é advogado especializado em trabalho portuário, sócio da Advocacia Rui de Melo Miller, pós-graduado em Direito do Trabalho, pela USP, PUC São Paulo, mestre em Direito, doutorando em Ciências Humanas e Sociais. Obrigada, doutor Lucas, esteja à vontade. Senhoras e senhores, boa tarde. Cumprimento a todas e todos na pessoa da excelentíssima desembargadora Sueli Tomé da Ponte e agradeço, parabenizo a organização do Congresso, esse fantástico Congresso, na pessoa do excelentíssimo ministro do TST, Douglas Alencar Rodrigues, a quem agradeço o convite para participar e sinto-me privilegiado, é uma satisfação estar aqui ao lado do Dr. Fernando Abdala, Dr. Yuri, que são conhecedores do tema e espero que eu possa de alguma forma contribuir. Como a doutora Sueli leu aqui, eu transito mais na questão portuária, no trabalho portuário, mas recebi esse desafio de tentar contribuir de alguma forma também com a questão do trabalho ferroviário e vou tentar fazer uma conexão intermodal, vamos dizer assim, entre a questão principalmente da automação no porto, que é muito relevante, e também na ferrovia. Passador. Obrigado. Tá ótimo. Bom, começando então, vejam que essa intermodalidade já começa com uma provocação nesse slide, e aí vocês podem me perguntar o porquê de haver ali o mar e o trem juntos. Justamente porque eu vou tentar fazer essa conexão e a ferrovia e o porto estão interligados de forma muito relevante na logística nacional e também, repetindo, na questão da automação, os dois setores têm desafios e possibilidades que se assemelham muito. Bom, eu vou falar primeiramente sobre a questão da monocondução, que ainda é um tema que desperta desafios no judiciário, discussões doutrinárias, jurisprudenciais. A monocondução, ela, de uma forma bem simples e objetiva, é a condução da locomotiva por um só maquinista. O oposto da dupla condução seriam dois maquinistas, então, operando a máquina. E é importante destacar,
no meio desse debate que essa prática ela não é exclusiva do Brasil. Muito pelo contrário, ela é uma prática recorrente em outros países. Inclusive, nós temos essa locomotiva, esse trem, que é o recordista mundial, até hoje pelo menos, se o Yuri e o Fernando tiverem alguma notícia diferente dessa, mas eu acredito que esse recorde ainda não tenha sido batido no Guinness, que é um trem que transitou pela Austrália e tinha 8 locomotivas, 682 vagões, 7,3 km de extensão e apenas um maquinista. Então, esse maior trem da história até o momento que entrou para o Guinness Book, ele foi conduzido por um maquinista. E uma outra informação também, creio que ainda esteja vigente, que o maior trem de operação de carga no mundo atualmente é um trem que opera no Brasil, porque aquele trem da Austrália bateu o recorde, mas depois ele não continuou transitando, não continuou operando no mesmo formato. Bom, aqui eu destaquei uma decisão recente sobre monocondução, que é uma decisão da 15ª Região, que convalidou, julgou lícita, válida, a prática da monocondução, destacando essencialmente 2 pontos que fizeram a diferença, que foram, que compuseram de maneira mais direta a ratio decidendi. A primeira questão é uma questão inclusive constitucional, de princípio da legalidade, no sentido de que não existe obrigação de que as empresas ferroviárias tenham mais de um maquinista por locomotiva. Então não existe essa obrigação legal, inclusive na regulação específica do setor ferroviário também não existe essa obrigação, e a sentença, então, o primeiro ponto destacado foi esse, pelo fato de não existir obrigação legal que impeça a monocondução. O segundo ponto é que ficou demonstrado, comprovado, até pelo avanço da tecnologia, e agora já entrando também nessa questão tecnológica, que em razão das melhorias feitas pelas empresas ferroviárias, o sistema de monocondução ele não gera riscos, nem para o trabalhador, nem para a sociedade e nem para o meio ambiente. Isso pelo menos foi o que ficou comprovado nessa ação e é o que se vê de maneira geral também nas ferrovias do Brasil. Então, essa decisão recente é de agosto desse ano, confirmando a validade, a licitude da monocondução. Houve recurso que está aguardando julgamento no TRT da 15ª Região. Bom, como eu disse, entrando agora na questão da tecnologia, automação. Há alguns anos já existe esse projeto que se consolidou da empresa Rio Tinto no sentido da locomotiva autônoma ou locomotiva fantasma. Essa locomotiva, ela já não é mais uma questão de monocondução. É uma questão de que não existe mais condutor. Ela simplesmente transita sem nenhum condutor, seja fisicamente na locomotiva ou à distância também operando remotamente essa locomotiva. Ela é guiada por algoritmos, enfim, por um sistema automatizado de fato. E após alguns testes, esse sistema se consolidou. Vocês podem inclusive depois assistir o vídeo que eu destaquei nesse QR Code. Se puderem não assistir agora, eu agradeço, porque senão isso vai tirar toda a minha participação aqui, vocês nem vão prestar mais atenção no que eu estou falando, eu vou prestar menos atenção ainda. Então, se puderem assistir depois o vídeo, eu agradeço. E é claro que isso gera uma série de controvérsias, e principalmente com relação aos direitos trabalhistas, e isso não é exclusividade das discussões aqui do Brasil, muito embora o Brasil ainda esteja engatinhando nesse sentido da automação. Vemos aí uma notícia traduzida, lógico, dos Estados Unidos, uma entidade sindical americana questionando justamente o avanço da automação no setor ferroviário e reivindicando medidas paliativas, medidas que atenuem os efeitos da automação no setor ferroviário. É uma notícia recente, do ano passado, e que trata justamente dessa questão, desse embate entre tecnologia e preservação de direitos trabalhistas. Aqui, entrando mais na conexão intermodal ferrovia e porto, no porto essa questão da automação tem avançado bastante também, acredito que até um pouco antes, voltando na linha do tempo, do que a ferrovia, porque já desde o final do século XX, temos na Europa os chamados Ghost Terminals, que são terminais automatizados. Não existe, por exemplo,
naquelas carretas, naqueles terminal tractors ou caminhões, tipo de caminhões que transitam nos pátios dos terminais, não existem mais motoristas. Daqui a pouco eu vou mostrar algumas imagens para vocês. São plataformas ambulantes, caminhões sem motoristas. E essa discussão existe também, esse embate com relação aos trabalhadores, aos sindicatos, lá nos Estados Unidos. Inclusive nos Estados Unidos, é um setor portuário, é um país em que a automação já poderia ter avançado bastante, só não avançou em razão da resistência dos trabalhadores e das entidades sindicais. É lógico, de forma legítima, defendendo os seus pontos de vista e os direitos que entendem que devem ser preservados, mas essa é uma notícia que ele está na linha daquela outra do setor ferroviário também, no sentido da resistência dos trabalhadores, da preocupação que eles têm também com o avanço da automação. E aí tem um vídeo interessante, desembargadora Sueli, que fala Portos da Idade da Pedra nos Estados Unidos. Os sindicatos bloqueiam o progresso, porque de fato, na Europa já existem os ghost terminals, como eu falei, desde o final do século XX, e na China, mais recentemente, também foram implantados ghost terminals, esses terminais fantasmas, autônomos. E os Estados Unidos não avançaram nisso ainda, repito, em razão da resistência, da postura dos sindicatos, inclusive através de um convencimento político e etc. Então aqui é o tipo de caminhão ou terminal tractor, é chamado de AGV, que circula nesses terminais autônomos, nesses terminais fantasmas. Vocês podem perceber que são caminhões, vamos dizer assim, um tipo de caminhão, sem cabine, não tem motoristas. E transitam, não existe operação remota, da mesma forma que aquela locomotiva autônoma é por sistema de algoritmo, de sistema puro pré-programado, então não existe uma operação remota desse tipo de aparelho, ele é de fato autônomo. Aqui mais uma imagem de vários desses equipamentos operando. Bom, e agora falando sobre a ADO, Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão número 73, que foi julgada recentemente pelo STF, um dos últimos processos relatados pelo ministro Barroso, e foi fixado ali um prazo de 2 anos para que o Congresso Nacional, para que o Parlamento edite norma que regule a proteção constitucional do trabalhador em face da automação. Esse dispositivo já está na Constituição Federal desde a sua redação original, desde 88, mas de fato até hoje não houve uma regulamentação. E aí, no bojo da ADO, algumas discussões surgiram, as principais foram, é claro, dos benefícios e malefícios da automação. E aí a gente percebe como é difícil e valioso e necessário conciliar aquilo que a Constituição coloca no mesmo patamar como princípios da República, que são a livre iniciativa e o valor social do trabalho. E houve discussão porque, por um lado, a tecnologia ela diminui riscos, mas, por outro lado, fatalmente, em algumas atividades, pelo menos, diminui postos de emprego. Por um lado, se pode diminuir postos de emprego, dinamiza mais a atividade econômica, desenvolve mais algumas indústrias e gera empregos em outras indústrias, então. Fabricação de equipamentos e etc., gera mais tributos, gera mais arrecadação e, consequentemente, isso contribui para o progresso social e econômico das nações. E um dos argumentos que o Congresso Nacional expôs na ADO foi de que não existe mora legislativa, porque existiram e existem alguns projetos de lei tramitando sobre essa questão. E os dois principais são os que eu destaquei ali, um da Câmara e outro do Senado Federal, projeto 1091 de 2019 e o 4035 de 2019, ambos do mesmo ano, curiosamente, não sei se é só coincidência ou não, mas o que eu quero destacar aqui, desses dois projetos, é que eles têm um ponto em comum, desembargadora Sueli, que é submeter a negociação coletiva à implantação da automação. E aí existe uma diferença tênue entre os dois, que é bastante impactante, porque um deles diz que a negociação coletiva ela é necessária para que possa haver demissão, para que possa haver alguma modificação na questão trabalhista pura. O outro projeto não, já dá um passo anterior e limita a própria implantação do sistema de automação, sem citar diretamente a questão trabalhista, e submete isso também à autorização do governo, a uma chancela sindical, e isso creio que é preocupante em termos de livre iniciativa, porque é claro que a tecnologia ela avança rápido,
No sistema portuário, por exemplo, se não tivesse surgido em 1993 a Lei de Modernização dos Portos, os portos brasileiros teriam ficado à margem do comércio internacional, do comércio exterior, porque os portos estavam, naquela época era uma atividade, um monopólio estatal, apenas as companhias docas operavam e os portos estavam ficando ultrapassados, sucateados, e o Brasil, consequentemente, com um custo muito alto de operação também, e ficando à margem, então, do comércio internacional. Naquela época foi fundamental, em 93, que o marco regulatório fosse alterado e fosse permitida a entrada da iniciativa privada para investir, modernizar e melhorar o setor. E é por isso que hoje em dia temos um setor portuário tão pujante no nosso país, responsável cada vez mais por um percentual próximo do 100% de comércio exterior do nosso país, de importação e exportação. E eu mencionei ali, mais uma vez, fazendo uma conexão, uma intermodalidade, mencionei ali a Convenção OIT 137, porque, salvo engano, é a única norma, ou se não for a única, é uma das mais conhecidas da OIT, com relação à automação. E a OIT ela foi bastante pioneira e futurística com relação à automação no setor portuário. Na década de 70, ano de 73, desembargadora Sueli, foi editada a Convenção OIT 137, justamente para tratar das repercussões sociais do avanço da mecanização, automatização e automação no setor portuário. E por que eu mencionei ali a Convenção OIT 137? Porque ela elenca algumas medidas que podem servir de parâmetro para esse processo legislativo do Brasil, que deve sair, então, em até 2 anos. E o que diz a Convenção OIT 137? Ela não coloca nenhuma obrigação, ela não restringe a implantação da automação, a implantação da modernização, enfim, ela não restringe o avanço da tecnologia. Aliás, no Brasil, nem se poderia fazer isso também, porque uma das previsões constitucionais é justamente de que o Estado deve impulsionar a tecnologia, deve incentivar a implantação da tecnologia. Mas o fato é que a Convenção OIT 137, ela prevê como medidas adequadas para atenuar os impactos da crescente automação, automatização e mecanização, prevê principalmente medidas de aposentadoria, antecipação de aposentadoria, readequação, redirecionamento dos trabalhadores. Readequação seria um treinamento para que os trabalhadores possam ocupar outros postos de trabalho nessa nova realidade, nesse novo cenário moderno. Redirecionamento para que os trabalhadores, se não tiverem mais espaço naquele setor específico, para que eles trabalhem em outros setores. Então, por exemplo, no setor portuário, pode não existir mais vaga no Brasil futuramente se for implantado o Ghost Terminal, pode não existir mais vaga para operador de terminal tractor, de carreta que circula pelo pátio. Mas pode existir mais vagas num setor de agenciamento marítimo, nos armadores, etc. Então, redirecionamento. Ou até, de repente, fora do porto, numa indústria que fabrique equipamentos para indústria portuária. Inclusive, um setor que tem crescido muito em termos de relevância e também de condições remuneratórias, etc., no porto, é o setor de manutenção. Porque quanto mais as máquinas ganham importância e ficam modernas, maior é a necessidade de manutenção especializada. Então, inclusive, esse pode ser um caminho também de alguns trabalhadores que perdem espaço na operação, mas continuam atuando no porto, no setor de manutenção e, em algumas situações, até com uma remuneração melhor. Bom, em linhas gerais, era isso que eu gostaria de compartilhar. Quero finalizar também agora falando um pouco a pedido, não estou com uma procuração aqui escrita, mas uma procuração verbal, um mandato verbal da doutora Priscila. Ela, infelizmente, não pôde vir e ela me pediu para que falasse um pouco da questão da negociação coletiva sobre o turno ininterrupto de revezamento 4x4. É uma outra questão também que tem sido debatida pela jurisprudência. Sabemos que existe uma decisão recente do ano de 2023, se não me engano, da SDI 2, do TST, convalidando, inclusive, mais uma conexão, uma intermodalidade. Foi um caso envolvendo trabalho portuário, um terminal de contêineres de Vitória, Espírito Santo. E a SDI 2 do TST validou a pactuação coletiva do turno ininterrupto de revezamento 4x4. Temos agora uma outra ação sendo analisada pelo Pleno do TST, que está suspensa a votação desde o ano passado, e em que está sendo debatido esse ponto também, mas eu creio que, pelo menos essa é a minha visão, que depois do tema 1046, já não cabe mais restringir
esse tipo de negociação, esse tipo de implantação do turno 4x4. E vou elencar aqui alguns motivos, é lógico que existem outros, mas pelo menos os principais sob a minha ótica. Primeiro que precisamos definitivamente no Brasil impulsionar e validar e valorizar o negociado sob o legislado, autonomia privada coletiva. O respeito, a observância dos acordos e convenções coletivas já está não só na redação original da Convenção de 88, mas já estava na Constituição anterior. Constituição Federal anterior a de 88 já continha lá a autonomia privada coletiva, o respeito à observância dos pactos coletivos. Tivemos recentemente a reforma trabalhista que reforçou isso, inclusive com relação à jornada. O artigo 611-A da CLT preceitua expressamente que a jornada pode ser negociada. E depois o tema 1046 do STF. Então, se tudo isso não basta para que possa ser negociada uma jornada nesses moldes, que exige, sim, um regime de jornada durante 4 dias em 12 horas, mas depois, em contrapartida, concede um descanso de 4 dias de folga, penso que isso não cabe mais juridicamente, não é sustentável, pelo menos com a devida vênia, restringir esse tipo de negociação. Até mesmo porque um dos conceitos que vieram com a reforma trabalhista é da intervenção mínima do judiciário nas relações coletivas de trabalho. Então, se os atores sociais envolvidos, sindicato patronal, sindicato dos trabalhadores ou empresas e sindicatos trabalhadores, os trabalhadores representados por suas entidades sindicais, não tiverem respeitada esse tipo de negociação, isso vai ser muito ruim para o nosso país, para relações sociais do trabalho, para a segurança jurídica. Inclusive, em muitas situações, essa jornada é apoiada pelos trabalhadores, que veem vantagens nisso, principalmente em razão da sequência de 4 dias de folga. E é lógico que aqui ninguém defende que durante os 4 dias de trabalho, em 12 horas, em turno de 12 horas, que as questões laborambientais não vão ser observadas, é lógico, com todos os cuidados com a saúde, segurança, a higiene do trabalhador. Mas, enfim, uma jornada 4x4 negociada, sem haver nenhum vício na negociação coletiva, não deveria ser invalidada. Até mesmo porque, encerrando agora e com aquilo que é primordial, que é mais importante, a Constituição Federal não veda o turno ininterrupto de 12 horas. Prevê, sim, jornada de 6 horas para o turno ininterrupto, mas não coloca nenhum limite para a negociação coletiva, salvo negociação coletiva. Temos na CLT agora a jornada 12 para o 36, que sequer depende de negociação coletiva. E, para finalizar, com mais uma pitada de interconexão, agora com o trabalho marítimo, é interessante mencionar que a SDC do TST, antes do tema 1046, antes mesmo da reforma trabalhista, já validava, a desembargadora Sueli, regime de jornada turnos dos marítimos. Por quê? Por entender que, embora fugisse do convencional e pudesse até parecer uma jornada exaustiva, que pudesse gerar algum prejuízo para o trabalhador, porque muitas vezes na questão fática isso não fica comprovado que existe algum prejuízo, mas o fato é que é uma atividade peculiar. Não se pode comparar um trabalho, por exemplo, num escritório, numa fábrica, com o trabalho na ferrovia, com o trabalho do setor marítimo, com o trabalho no setor portuário, principalmente no setor marítimo e no setor ferroviário. Dificílimo você fazer essa comparação. Então, até mesmo trocas de equipes, trocas de turnos, tudo isso tem que ser considerado. E, repito, a SDC do TST, antes mesmo da reforma trabalhista, do tema 1046, já validava turnos de revezamento, turnos de trabalho dos marítimos. Então, entendo que não há motivo, sob todos esses aspectos, para não validar a jornada 4x4. E vamos aguardar o que vai decidir o pleno do TST. Agradeço muito pela atenção e pela oportunidade. Doutor Lucas trouxe algumas informações bastante interessantes e eu atentei também para o fato de que ele falou que não há prejuízo para o meio ambiente, a administração. E agora, também a questão do trem que é automatizado, que não comporta mais maquinista, a automação hoje, a gente vai ter que
se adequar a essa realidade, porque ela veio para ficar. Agora, dá para entender os trabalhadores, como ele exemplificou nos Estados Unidos, porque é o medo de perder o seu ganha-pão. E para isso, o doutor Lucas falou também na negociação coletiva. Para isso, a gente tem que fortalecer mesmo as entidades sindicais, elas têm que se fortalecer para poderem defender os seus trabalhadores e adequar esse pessoal à nova realidade da automação, que está aí e não tem como voltar atrás. Obrigada, doutor Lucas. Agora eu vou pedir, por gentileza, para o doutor Yuri Pontual, da NTF, vir aqui ao palco. O tema do doutor Yuri, o labirinto hermenêutico no enquadramento do maquinista ferroviário, no artigo 237 da CLT. O doutor Lucas, como vai? Doutor Lucas não, doutor Yuri. É um grande prazer. Já tive a oportunidade de conversar um pouquinho. Sei que o doutor Yuri tem muitas coisas a falar e a esclarecer. Doutor Lucas é diretor jurídico e regulatório da Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários, a NTF, advogado com mais de uma década de experiência em regulação, tendo atuado em cargos de gestão na Agência Nacional de Mineração, ANM, na Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, possui MBA em Gestão de Projetos pela Fundação Getúlio Vargas, pós-graduação em Governança e Controle da Regulação de Infraestrutura pela Escola Nacional de Administração Pública, ENAP, e em Direito Público pelo Instituto Processos. Integra o corpo docente do Instituto Minere e da PUC Minas Gerais. Prazer, doutor Lucas, esteja à vontade. Muito obrigado, doutora Sueli. Um prazer enorme estar aqui hoje. Além de falar da questão do maquinista ferroviário, minha proposta como representante da Associação das Ferrovias Brasileiras é apresentar um pouco do setor ferroviário. É um setor que muita gente tem aquele carinho especial, né, mas nem todo mundo conhece ali as peculiaridades, como funciona esse setor. Um breve panorama um pouco mais amplo, né? Quando a gente aprende nos bancos da faculdade, em direito constitucional, direito econômico, o papel de atuação do Estado na economia, né? Um papel ali de subsidiário, de fomentador. Mas a gente percebe, olhando ali, sobretudo no século XX, algumas ondas de regulação que a literatura regulatória traz, né? Primeiro, a partir do momento mais de liberalismo econômico, tendo sobretudo os Estados Unidos como referência, ali após o crash da Bolsa de Valores de Nova York em 29, veio um movimento de mais regulação, né? O Estado tendo uma atuação mais efetiva em áreas que antes ficavam adstritas à iniciativa privada. Isso foi crescendo, o Estado foi se agigantando até um modelo de ruptura ali na década de 70 e 80, né, com Ronald Reagan, com Margaret Thatcher, que teve um movimento de ruptura desse padrão de crescimento. Então, aquele movimento por muito chamado de neoliberalismo econômico, teve um corte e vários setores econômicos foram liberalizados, né? Então, a gente pode perceber isso em vários setores econômicos, inclusive no setor ferroviário. Quando a gente olha essas ondas de regulação aplicadas ao setor ferroviário, a gente percebe nos Estados Unidos, né, que foi basicamente onde o setor ferroviário mais cresceu inicialmente, né? Ali, depois da Revolução Industrial, ali em 1820, as ferrovias começaram a surgir como um grande vetor de desenvolvimento das sociedades, né? A gente sempre vê aqueles filmes de faroeste, doutora Sueli, né, em que sempre tem uma estação ferroviária, uma igreja, um bar, um cabaré. Por que aquilo? Porque foi a ferrovia que possibilitou a interiorização dos Estados Unidos, né? Foi possível, por meio das ferrovias, levar cargas e pessoas ao interior, permitindo o desenvolvimento da região. Então, em 30 anos, os Estados Unidos construíram milhares e milhares de quilômetros de ferrovia.
E a ferrovia passou a ser uma atividade econômica muito relevante e ali, em 1887, passou a ter a primeira regulação de preços que os Estados Unidos, um país liberal, começou a fazer no setor ferroviário. Começou-se a regular o preço, as tarifas das ferrovias, até que em 1980 muitas ferrovias faliram e houve uma liberalização do setor econômico. Então, justamente esse movimento de segunda onda refletido na regulação americana de ferrovias. Já no Brasil, as ferrovias surgiram privadas, né, com Mauá, construiu a primeira ferrovia para exportação de café no Brasil. Foram se expandindo as ferrovias privadas, alguns estados, alguns municípios também construindo ferrovias públicas, até que em 1957, com o JK, houve a estatização nesse movimento de maior poder do Estado, né, na economia. JK optou por estatizar as ferrovias brasileiras, né, as 18 malhas regionais, e criou a Refes, uma empresa pública que era responsável por administrar essas ferrovias. Um dos pontos, doutor Sueli, que motivou essa estatização foi que algumas ferrovias estavam falindo, entrando em recuperação judicial. Por que disso? Porque as ferrovias, quando surgiram, não tinha concorrência, né? Não tinha o modo rodoviário, não havia ônibus, caminhões. Né? Com o surgimento ali a partir da década de 40, 50, das primeiras rodovias, caminhões, algumas empresas tiveram uma concorrência muito forte e as ferrovias passaram a não ter mais uma viabilidade econômica. Então, esse movimento explica um pouco do cenário que a gente viu no Brasil de diminuição de ferrovias, sobretudo de passageiros. Quando a gente avalia sob o ponto de vista econômico, trechos até 400 quilômetros tendem a ser mais competitivos no modo rodoviário do que no modo ferroviário. Então, isso justificou um pouco da redução dessa malha ferroviária brasileira. Até no governo de Fernando Henrique Cardoso, entre 96 e 98, houve a desestatização do setor. Toda a malha ferroviária foi dividida em algumas regiões e foram delegadas à iniciativa privada por meio de contratos de concessão. Então, esse é um pouco do panorama regulatório do nosso setor. Hoje, a gente tem aí nesse mapa do Brasil, né, as sete grupos econômicos que coordenam ali, que gerem as ferrovias brasileiras. E eu queria dar destaque aqui a ferrovia, a FICO, a Ferrovia de Integração do Centro-Oeste, que está sendo construída aqui entre Goiás e Mato Grosso. A expansão da Malha Oeste aqui sendo feita também uma ferrovia privada sendo construída pela Rumo. E a expansão aqui num trecho da Transnordestina também. Essas três obras empregam mais de 15 mil pessoas. Né? Para você ter noção, o maior empregador hoje no Mato Grosso é a Rumo, com mais de 8 mil empregados aqui trabalhando na construção dessa ferrovia. E também a maior empregadora hoje do Nordeste é a Transnordestina, construindo esse novo trecho ferroviário. A ferrovia, ela é muito importante para a economia, mas ela é cara, muito cara. 1 quilômetro de ferrovia custa 4 vezes mais do que 1 quilômetro de rodovia. A gente está falando de 20 milhões por quilômetro de construção. E uma composição ferroviária também é muito cara. Uma locomotiva hoje custa 20 milhões de reais, cada vagão 1 milhão de reais. Então, para que o transporte ferroviário seja viável, ele ocorra, tem que haver alta demanda. Então, é nesses casos que, de fato, o transporte ferroviário se torna viável. Em caso que a demanda é pequena, há uma natural migração do transporte ferroviário para o transporte rodoviário. Isso explica muito o porquê de muitas ferrovias do país terem sido desativadas sob o ponto de vista dos passageiros. Quando a gente olha o histórico de investimentos pós-desestatização do setor, a gente verifica que foi investido muito em ferrovias pela iniciativa privada. Por outro lado, esse percentual que está aqui um pouco abaixo, é o percentual de investimento público em ferrovias. Então, a gente percebe que, a partir da desestatização em 97, as empresas que ganharam as licitações foram aumentando investimentos aqui em bilhões de reais nas ferrovias. No final dos contratos houve uma diminuição, mas hoje a gente vê o maior ciclo de investimentos em ferrovias da história do Brasil. Isso investimentos privados. Mas, por outro lado, a gente vê o pior valor de orçamento público investido em ferrovias. Então, se a gente quer mais ferrovia no país, é necessário que haja mais investimento público. Isso não só no Brasil, em qualquer país do mundo em que há ferrovias, há investimento público nelas, por conta das diversas externalidades positivas geradas pelas ferrovias. Só para você ter ideia, na Alemanha, né, que tem uma grande rede ferroviária, é mais de 20 bilhões de euros que o governo coloca todo ano do orçamento público em ferrovias. Aqui no Brasil não chega nem a 50 milhões de reais.
Então, como que a gente quer ter uma expansão grande do modo ferroviário sem um investimento público? Não é, infelizmente, possível. Mas a iniciativa privada fez e fez muito. Quando a gente olha o comparativo entre antes da concessão e depois da concessão, a gente percebe que o material rodante, né, locomotivas e vagões, mais do que dobrou o número de material rodante. Houve aumento de compartilhamento de malha, de produção ferroviária. Não só minério e produtos agropecuários são transportados em ferrovia, mas também houve aumento de celulose, fertilizante, etanol, container, um aumento significativo nesses últimos anos. E quando a gente olha para o frete ferroviário, a gente percebe, quando compara em dólar o preço do frete ferroviário, a gente percebe que nos últimos, de 2014 para 2024, reduziu 42%. Então, em relação ao americano, né, porque é um grande competidor brasileiro em relação aos produtos, às commodities agrícolas, sobretudo. Então, a ferrovia, ela é um motor da competitividade brasileira. Hoje, 95% do minério de ferro produzido no país é exportado por ferrovias. Praticamente metade da produção agropecuária brasileira é transportada por ferrovias. E graças a esse frete baixo, muito por conta desse frete baixo, o Brasil tem uma competitividade tão alta nesses setores econômicos. E aqui a gente traz um comparativo, né? O custo do frete ferroviário no Brasil é o terceiro mais barato do mundo, só perde para a Rússia e China, que têm tarifas subsidiadas pelos seus próprios governos. E não é só isso, as ferrovias brasileiras são seguras. Hoje, as ferrovias brasileiras são mais seguras do que as americanas, né? Quando a gente olha o índice de acidentes, reduziu em 90% nos últimos 30 anos, desde que as ferrovias privadas, né, as concessionárias privadas assumiram as ferrovias. As ferrovias brasileiras também são mais eficientes, emitem menos gases do efeito estufa. E a questão da sustentabilidade é essencial. Quando a gente fala em ferrovia, a ferrovia é a pura sustentabilidade em movimento. Uma composição ferroviária com 100 vagões, ela retira mais de 200 caminhões bitrens da estrada. É muita coisa. A cada 1% de aumento da matriz de transporte de ferrovia, a gente tira 2 milhões de toneladas de dióxido de carbono na natureza. Isso representa reflorestar toda a região metropolitana de São Paulo. Então, é muita coisa. E, dado o contexto brasileiro de transição energética, em que grande parte da energia brasileira é uma energia limpa, um dos principais vetores de transformação energética do Brasil precisa ser o setor de transportes. E, recentemente, a CNT promoveu uns estudos e percebeu que, dentre os vetores para a transição energética brasileira no setor de transportes, o maior deles é a ampliação do setor ferroviário. Com isso que a gente terá mais ganhos de sustentabilidade no setor. Mas, sem dúvida, como a gente conversava, né, doutora Sueli, há muito o que crescer. Quando a gente olha países de dimensão continental, semelhantes, concorrentes até do Brasil de produção de commodities, a gente percebe que a ferrovia é muito utilizada. Aqui, por exemplo, na Rússia chega a 80%, na Austrália 37%, enquanto no Brasil apenas 21% do que é produzido é transportado. Quando a gente olha a densidade da malha, então a gente está ali em último lugar. Então há sim muito o que crescer do setor ferroviário. E para que a gente possa crescer, é preciso 4 pilares. Primeiro, um planejamento com visão de longo prazo, ampliação de investimentos, como eu falei, sobretudo investimentos públicos, mais segurança jurídica. O investidor, quando ele vai investir em ferrovia, ele precisa ter uma segurança jurídica, um ambiente regulatório estável, por meio de agências reguladoras fortes e autônomas. Queria fazer essa grande introdução, doutora Sueli, para poder falar brevemente sobre um dos problemas trabalhistas desse setor, que é o setor ferroviário, que emprega 45 mil empregos diretos no Brasil. Quando a gente olha a evolução do transporte sobre trilhos, desde a Roma antiga, já se tinha transporte sobre trilhos, né, puxado por animais, justamente por uma questão física, né, ferro, com algum... diminui a energia necessária para tracionar veículos, tanto de passageiros quanto de cargas. Só que quando a gente verifica depois da Revolução Industrial, houve uma mudança enorme. Aqui uma locomotiva a vapor antiga e uma locomotiva moderna hoje, diesel-elétrica. É uma mudança de tecnologia tremenda. E isso afetou, logicamente, a relação de trabalho. Está falhando aqui um pouco, a relação de trabalho.
Quando a gente verifica na CLT, a CLT trouxe a regulamentação de ferrovias de leis esparsas anteriores. Então, há muito tempo, não há mudança ali dos artigos que dispõem sobre ferrovias da CLT. À época das ferrovias a carvão, as ferrovias a vapor, havia uma série de outros operadores, né, de cabine, equipe de bordo. A gente tinha um maquinista ferroviário, que ainda tem hoje, mas tinha um foguista, que era o responsável pela fornalha da locomotiva a vapor. Tínhamos também o chefe de trem, que olhava toda a operação como um todo. Tínhamos o guarda-freios, que ele precisava ir freando manualmente vagão por vagão, que era a forma antiga de se fazer. Pela CLT e pelas leis anteriores, esse pessoal, que era uma equipe de bordo, tripulantes, itinerantes, que seguiam a ferrovia, eles foram classificados como pessoal de equipagens de trens, que é o artigo 273, a linha C da CLT. Já o pessoal de apoio estacionário, que é o pessoal de reabastecimento e limpeza, na época imagina carvão, o tanto de sujeira que aquilo gerava, né? E também precisava trocar o carvão muito tempo, precisava de muito carvão e de tempos em tempos a ferrovia precisava parar para entrar mais carvão, né? E esse pessoal estacionário fazia esse reabastecimento e limpeza. Tinha equipes de manutenção, mecânicos, eletricistas, especialistas em locomotivas vinculados a oficinas e uma equipe administrativa que prestava apoio às ferrovias. Esse pessoal, pela CLT, foi classificado como pessoal de tração, que é o artigo 237, a linha B. Qual que é a grande questão? Às vezes, o termo tração dá a entender que o maquinista estaria enquadrado nesse pessoal de tração, pelo termo que é utilizado, mas não é bem isso. Há uma lógica por trás dessa classificação. Quando a gente olha a lógica do tratamento diferenciado, a gente percebe que esse pessoal de equipagem de trens, a tripulação que ia junto do trem, ela tinha um regime especial, jornada de trabalho com prorrogação até 12 horas, descanso mínimo de 10, não era computado o deslocamento ao ponto de início e fim do serviço, tinha a prontidão típica de pessoal itinerante, em que as horas de viagens não contam como hora de trabalho. Tinha a questão também a cada 15 dias, né, nos regimes de trabalho. Tinha que ter mais horas diurnas do que noturnas. Há uma série de requisitos, de pontos que a CLT trouxe de proteção ao trabalhador. Como eu já mostrei, diversas daquelas funções daqueles da equipe de bordo, né, não são mais possíveis nesse cenário de evolução tecnológica. Hoje, há o Centro de Controle Operacional, o CCOs. Cada ferrovia tem uma sala, que a gente brinca como se fosse uma sala da NASA, em que se controla cada ponto, movimento e logística. Porque imaginem, a cada trem que atrasa é um prejuízo enorme a toda a cascata. Então é algo mais parecido com o Centro de Controle Aéreo hoje, o que o CCO faz. E muitas das ferrovias já têm um certo controle até automatizado das locomotivas, né? O maquinista ele tem que apertar um botão de tempos em tempos para demonstrar que ele está acordado, que ele está disposto. Se ele não fizer isso, o CCO consegue, por exemplo, frear o trem para evitar qualquer tipo de acidente. Então hoje mudou-se muito esse contexto, mas a lei não mudou. A lei, a CLT continua a mesma lá da década de 40, no entanto, houve uma mudança de entendimento que traz bastante insegurança jurídica no nosso ponto de vista, né? Apesar de, durante décadas e décadas, o maquinista ser enquadrado nessa categoria C, categoria de equipagens, a partir dos anos 2000, a partir de uma interpretação literal, como eu disse, pessoal de tração, logo o maquinista seria pessoal de tração, começaram a ter decisões categorizando o maquinista como a categoria B. Apesar também de termos a súmula 446, que coloca o maquinista como categoria C. Então a gente tem, primeiro, uma interpretação que é a histórica, que é a dominante, que a partir de uma lógica histórica e finalística protege o trabalhador, e por outro lado a gente tem uma interpretação estritamente literal sobre o que seria pessoal de tração. Hoje há três turmas do TST que estão na linha dessa nova interpretação da categoria B e 5 turmas pela categoria C.
E qual que é a consequência dessa mudança, que aí é muito importante? Primeiro, a insegurança jurídica às concessionárias ferroviárias, que podem, a partir da rescisão do contrato de trabalho, serem surpreendidas com uma ação trabalhista em que o maquinista cobra o retroativo e horas extras de 5 anos anteriores à rescisão. Sendo que, na visão da concessionária, ela está fazendo o enquadramento correto, historicamente, que sempre foi feito aos maquinistas. Por outro lado, se configurar a opção de enquadramento na categoria B, vai haver uma perda de direitos aos maquinistas, né? Organização em escalas, eles não terão mais esse direito. Predomínio de trabalho diurno a cada quinzena, esse direito também não será mais assegurado. Intervalo mínimo de 10 horas entre jornadas, repouso obrigatório, oferta de alimentação e hospedagens adequadas, que são sempre objeto de acordo com convenção coletivas. Então, se de fato prevalecer essa interpretação de enquadramento B, no final das contas vai ser pior para o próprio maquinista, né? Então, é um ponto que gera muita preocupação para as concessionárias e eu queria trazer aqui, agradecendo desde já a possibilidade de participação. Muito obrigado a todos. Obrigada, doutor Yuri. E realmente essa questão do pessoal de tração, maquinista, é ainda uma coisa que a gente precisa caminhar melhor, né? E a questão do meio ambiente que o senhor falou, eu sempre me preocupo com isso, viu, doutor Yuri? Mas como disse o doutor Lucas também, é, o, a ferrovia, o trem, não causa o dano que eu não estou desmerecendo não o transporte rodoviário, pelo amor de Deus. Acho que o transporte rodoviário veio para realmente beneficiar, unir as pontas do nosso país, mas o ferroviário também, como eu já tinha discutido com o senhor, o ferroviário também está precisando disso, mais verba, incentivo, e a gente espera que haja isso, né, com o trabalho de vocês, profissionais qualificados nesse assunto, e também, quem sabe, concessões, né? E muito obrigada. E agora vamos chamar aqui à frente o doutor Fernando Abdala, que é advogado, e ele vai falar sobre o enquadramento do trabalhador maquinista e perspectivas para o tema 298 do TST. O doutor Fernando é especialista em direito do trabalho, direito constitucional do trabalho e direito sindical, sócio do escritório Abdala Advogados e da Vantuil Abdala Consultoria, secretário-geral da Comissão Nacional de Direito Sindical da OAB Nacional e membro da Comissão Nacional de Direito Portuário, membro da Associação Brasileira de Direito e Economia, a BDE. Prazer, doutor, é um prazer recebê-lo. Muito obrigada, viu? Seja à vontade. Boa tarde. Em primeiro lugar, eu quero agradecer à organização do evento, ao ministro Douglas, ao desembargador Celso Pio, ao Zilmar e toda a competentíssima equipe que organiza esse evento pelo convite de estar aqui num evento tão interessante, tão rico. E nas outras duas oportunidades em que tive aqui, a honrosa missão de estar palestrando nesse evento, em todas elas eu elogiei e quero reiterar os elogios de que esse é o melhor congresso de direito do trabalho do Brasil. Se não apenas pela qualidade dos outros palestrantes que estão aqui, mas sobretudo pelo fato de que aqui nós temos pluralidade de opiniões. Não temos apenas juízes e advogados compartilhando das mesmas opiniões, mas temos empregadores, empregados, sindicalistas, membros do Ministério Público, todos eles trocando opiniões com pluralidade, com respeito, que é algo que falta muito no nosso direito do trabalho, sobretudo no nosso país hoje. Então, mais uma vez, eu parabenizo a organização desse evento tão plural e tão interessante. Infelizmente, não tivemos hoje a nossa colega, a doutora
Priscila, que falaria sobre a validação das normas coletivas e a escala 4x4, que reputo hoje um dos temas mais importantes do direito ferroviário, porque o respeito às normas coletivas é fundamental, porque o julgador não é capaz de avaliar as preferências individuais dos trabalhadores e das empresas sem conhecer a realidade desses agentes sociais. Do ar-condicionado dos nossos escritórios em Brasília, julgadores e advogados, não conseguimos ter a real perspectiva. E a importância do tema 1046, ela abrange todos nós. Esse tema que vou tratar do enquadramento, ele também é compreendido no tema 1046. Todos os assuntos seriam melhor regulados se dessemos preferência ao tema 1046. Mas nós pudemos ouvir aqui o Dr. Lucas Renio, que falou muito bem a respeito de um tema muito importante do setor ferroviário, que é a questão da monocondução. Dr. Lucas que veio do direito portuário e agora navega muito bem no direito ferroviário. Eu comecei no ferroviário e dou os primeiros passos, sou seu aprendiz no direito portuário, com muita honra. Mas o tema da monocondução é muito importante porque não existe dupla condução, nós sempre tivemos a monocondução, e há um estigma contra essa automação que aos poucos está sendo vencido na Justiça do Trabalho. Aprendemos muito com o Dr. Lucas Renio sobre isso. O Yuri Pontual, mais um representante dos empregadores, nos trouxe uma perspectiva muito interessante sobre a história das ferrovias e sobre o impacto socioeconômico que esse setor tem no nosso país. E ele trouxe o cenário que introduz com muita clareza e muita autoridade o grande problema que nós temos sobre a compreensão da característica da legislação ferroviária, sobre o enquadramento do trabalhador maquinista. O artigo 247, ele define os tipos de trabalho ferroviário. E isso tem sido mal compreendido, o que levou o Tribunal Superior do Trabalho a instaurar o tema 298, que trata precisamente do enquadramento do trabalhador maquinista, e sobre isso que falarei. O artigo 237, como já foi bem colocado, ele estabelece tipos e enquadramentos do trabalhador maquinista. O A seriam os funcionários da alta administração, os diretores, entre outros tipos. O B seriam pessoas que trabalham em lugares determinados, com atenção, trechos determinados, e a sua característica determinante, como o Dr. Yuri muito bem colocou, é o fato de que trabalham sediados em um ponto fixo. O item C, por razões históricas, é a equipagem em geral, são os trabalhadores que trabalham embarcados no veículo, na composição ferroviária. São os maquinistas, os inspetores de maquinista e os auxiliares de maquinista. São todos os trabalhadores que trabalham a bordo, e qualquer outro trabalhador que trabalhe a bordo do veículo, do trem, inclusive nas composições, nos vagões restaurantes, ou qualquer veículo a bordo, serão classificados como equipagem em geral. Dada a dificuldade de trazer essa explicação, a competente equipe da MRS, muito bem liderada pelo seu jurídico, aqui eu cumprimento a doutora Gabriela e toda a equipe da MRS, fez um vídeo explicativo, vocês poderão acessar depois, eu não vou passar, ele tem 4 minutos, mas é muito interessante, explicando muito bem a diferença das características do pessoal de tração para a equipagem em geral. Um vídeo muito instrutivo, também pode ser acessado no Google, pesquisando por MRS, pessoal de tração, logo aparece. A consequência dessa confusão, e eu vou mostrar no quadro a seguir, como surgiu essa confusão a partir do ano de 2004, mas a consequência ela está justamente refletida na aplicação do parágrafo 1º do artigo 238, porque o pessoal de tração, eles têm contado como jornada trabalhada a eventual hora de passagem ou hora de prontidão para o início do seu trabalho. E os trabalhadores da equipagem em geral, por uma situação de negociação coletiva, justamente por isso que acabei fazendo a referência à importância da negociação coletiva, pela negociação coletiva que foi feita durante a elaboração da CLT, e essa é uma informação que nos foi trazida
pelo ministro Susequinde em parecer, contratado pela MRS, pedido pela MRS, logo na primeira ação que a MRS teve, movida pelo Ministério Público do Trabalho, ainda, se não me engano, no ano de 2007, e o ministro Susequinde deu um parecer explicando que, por negociação coletiva, o pessoal de tração, que na legislação anterior tinha um regime de jornada idêntico ao da equipagem em geral, passou para o item B e passou a ter uma outra característica de jornada, pela qual as horas de passagem, ou seja, as horas em que o trabalhador está se deslocando para chegar até a composição ferroviária e assumir o embarque no trem e começar o seu trabalho, e as horas em que ele está aguardando iniciar esse trajeto, ou seja, as horas de prontidão, elas não integram a jornada de trabalho. Portanto, elas não são consideradas como horas trabalhadas. Pela CLT, não teria remuneração para a equipagem em geral. Então, quando se condena a enquadrar o trabalhador maquinista como pessoal de tração, a consequência jurídica é condená-lo a ter um enquadramento no que essas horas de passagem e prontidão passam a ser integrativas à jornada. E isso extrapola em muitos limites da jornada previsto no acordo coletivo, gera uma condenação muito alta, mas pior do que isso, desorganiza o sistema produtivo da empresa em turnos de trabalho de uma tal forma que, se um dia esse entendimento prevalecer, nós não teríamos trabalhadores maquinistas em número suficiente no país para adotarmos essa nova forma de organização do trabalho. E é essa justamente a gravidade e o impacto desse tema que está sendo discutido no TST e dessa jurisprudência que leva à aplicação ou não do parágrafo 1º do 238 como uma decorrência da interpretação do artigo 237. E o doutor Yuri comentou como surgiu essa confusão, já que ao longo dos anos isso nunca houve uma dúvida. A controvérsia surgiu a partir de uma decisão da terceira turma do TST do ano de 2004, em que, submetido à apreciação se o enquadramento era B ou C, a turma, o relator, recorreu ao dicionário Aurélio, ao dicionário, e consultou a palavra tração e concluiu que tração é o que traciona e concluiu que equipagem são pessoas que realizam tarefa a bordo. No entanto, houve uma falha de raciocínio no silogismo lógico. Ele concluiu que quem trabalha a bordo seria o pessoal de bordo, e aí isso seria, na falha de compreensão, pessoas que trabalhavam em vagão-restaurante. E continuou no argumento, concluindo de que essas pessoas seriam apenas ferroviários por extensão, na linha do que a antiga lei 1652 já dizia. Um segundo argumento equivocado, porque a lei 1652, ela diz que quem trabalha a bordo de veículo, composição ferroviária, é ferroviário, por óbvio. E diz que quem trabalha na linha férrea, quer seja em cooperativa, em farmácia ou em restaurantes, é ferroviário por extensão, ou seja, trabalha em ponto fixo, trabalha em estação e é equiparado a ferroviário. Mas quem trabalha dentro da composição ferroviária é ferroviário, ainda que preste serviço para uma empresa terceirizada, um tema que não se usava à época dessa legislação, mas que é um tema corrente hoje, é um termo corrente hoje. Então, esse precedente de 2004, ele gerou essa interpretação equivocada ao considerar que pessoal de bordo seria a mesma coisa, que equipagem seria o pessoal de bordo e seria a equipe dos vagões restaurantes, e então fixou a decisão enquadrando o trabalhador maquinista como pessoal de tração. Essa decisão subiu a SDI em grau de recurso. Em 2009, a SDI confirmou essa decisão, não admitindo, foi um processo que não foi admitido, mas teve o seu recurso obstado pela aplicação de uma súmula de direito processual. Há quem diga que nesses casos nem teria havido emissão de mérito por parte da SDI. Apesar disso, e a despeito da não manifestação de mérito da SDI, o fato de ter tido uma decisão da SDI nesse sentido gerou uma consequência de repetição e uma virada jurisprudencial de lá para cá, de que, de 2009 até alguns anos atrás, a jurisprudência passou a ser
uniforme no sentido de aplicar aos trabalhadores maquinistas o enquadramento de pessoal como pessoal de tração. E isso durou no TST como jurisprudência uniforme até poucos anos atrás, e não foi superado nem mesmo pela edição da súmula 446. Vejam que aquela decisão da SD é de 2009 e a súmula 446 é de 2013, e ela afirma no seu texto de que o trabalhador maquinista é enquadrado no item C. Embora essa súmula trate da aplicação do intervalo intrajornada e não daquele tema que me referi das horas de passe e prontidão, todos os precedentes que levaram à edição da súmula, eles foram claros em afirmar que o trabalhador maquinista é enquadrado no item C do artigo 237. No entanto, isso não mudou a compreensão do tribunal e das turmas, e nós passamos a ter uma contradição jurisprudencial muito interessante. Em muitos acórdãos, no mesmo acórdão judicial, nós tínhamos no tema das horas de passe e prontidão o enquadramento do trabalhador no item B. No mesmo acórdão, repito, no item C, ou seja, no tema que diz respeito ao intervalo intrajornada, nós tínhamos o enquadramento como C. Ora, como pode um trabalhador ser enquadrado no item B e C ao mesmo tempo na mesma decisão judicial? E, por muitos anos, era essa a situação da jurisprudência do TST, até que em 2023, num caso que pudemos participar, um caso da MRS, um processo da MRS, nós tivemos a primeira decisão judicial que alterou esse precedente de relatoria do ministro Amauri, com voto convergente, também muito consistente do ministro Hugo Scheuermann, e alterou esse precedente, alterou esse entendimento para compreender como nós dizíamos de que o enquadramento correto do trabalhador maquinista é no item C, por uma característica do sistema produtivo previsto na CLT, como eu disse, decorrente da organização sindical e da negociação sindical. Depois disso, nós tivemos precedentes da 4ª turma, precedentes da 5ª turma, da 7ª turma e da 8ª turma. Portanto, hoje, o cenário ele é ainda melhor do que imaginávamos. Hoje nós temos 5 turmas já com esse enquadramento, e 3 outras turmas que ainda não analisaram a matéria sobre esse ponto de vista. E há, no tema ainda 298, um aspecto ainda mais importante que talvez ainda não tenha sido analisado por muitos desses precedentes aos quais eu me referi, que é, mais uma vez, a aplicação do tema 1046, a importância da sua valorização. Tanto fica evidente que o enquadramento correto é no item C, que há uma cláusula histórica nos acordos coletivos de quase todas as ferrovias, tal como essa, que é da MRS, essa é uma cláusula de 2018, que afirma claramente de que as horas de prontidão, elas não se computam na jornada de trabalho. Elas serão objeto de um adicional à parte, ou seja, o trabalhador não fica sem remuneração. Se ele ficaria pela CLT, ele não fica mais, justamente pela adequação setorial negociada e pela aplicação de um acordo coletivo que concedeu ao trabalhador esta remuneração dessas horas à disposição do empregador. Portanto, não se pode nem considerar, como o ministro Dino comentou, de que as horas à disposição do trabalhador teriam que ser reconhecidas como critério essencial de distinção, porque aqui, pelo acordo coletivo, elas são remuneradas, ainda que não fossem originalmente pela CLT. Então, o tema 1046 ele não está ainda trazido no bojo do tema 298. Talvez a relatora, a ministra Adelaide, ainda amplie os casos representativos da controvérsia, os casos representativos da controvérsia afetados a esse tema, para considerar também a questão do tema 1046, mas muitas decisões do TST já estão trazendo a importância de privilegiar a norma coletiva também nesse aspecto. Então, a perspectiva que nós temos diante desse cenário para o tema 298 é de que hoje no TST 5 turmas já alteraram a sua compreensão. Nós tivemos então 13 votos favoráveis, um contrário do ministro Cláudio Brandão, e o 14º voto favorável é do ilustre desembargador Zé Pedro,
que infelizmente vai deixar o tribunal em breve. Teremos uma nova ministra indicada, a qual não sabemos ainda a sua compreensão. O ministro Cláudio já se manifestou contrário a essa compreensão, ele realmente acha que é B, que tem que manter a jurisprudência tradicional, e essa questão deve vir ainda à pauta no tema 298 em breve. E o que nós vemos, portanto, é uma perspectiva interessante do tribunal, por meio dos incidentes de uniformização de recursos repetitivos, começarem a rever um equívoco histórico que ficou sendo repetido diversas vezes, para corrigi-lo, a fim de dar mais segurança jurídica para as ferrovias. E, sobretudo, valorizar, como eu comecei dizendo, valorizar as convenções coletivas que trazem já a adequação e o ajuste dos anseios legítimos de trabalhadores e de empregadores materializados, expressados com preferências individuais declaradas por meio do texto e do que está retratado no acordo coletivo, que é justamente o ponto máximo da expressão da valorização da vontade dos trabalhadores e dos empregadores, que é algo que todos nós, operadores de direito, precisamos valorizar. Muito obrigado. Boa tarde. Agradeço, doutor Fernando, e ele trouxe para a gente algumas matérias de pensar. Eu sempre achei que a gente tem mesmo que dar muito valor à negociação coletiva, à vontade das partes, e nesse caso, ele exemplificou com o número de turmas no TST, que já está mudando, já mudou o seu entendimento com relação ao maquinista e enquadrado como pessoal de tração. E ele falou também na jurisprudência que está sendo uniformizada, e que a gente deve muito ao ministro Aloísio, né, o presidente anterior do TST, que bateu muito nisso, e com razão. A gente precisa mesmo uniformizar essas questões. E eu quero, então, encerrando esse painel, agradecer aos senhores expositores, doutor Lucas, doutor Yuri, doutor Fernando, que nos trouxeram uma visão bem moderna e bem atual do pessoal de transporte ferroviário, que eu aqui repito, sou fã do transporte ferroviário e gostaria de ver a malha ferroviária crescendo nesse país de dimensões continentais e que precisa realmente de um meio de transporte mais limpo, com enquadramento ecológico e tudo mais. Agradeço ao ministro Douglas, ao desembargador Celso Pio, o convite para participar desse painel, aos senhores expositores, a todas e a todos. Muito obrigada.